Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui hoje, depois também daquele encontro tão especial ontem, um piquenique que tivemos lá no Parque da Cidade, um momento de comunhão, de partilha, de paz e alegria. Então, o texto de hoje encontra-se em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, que diz assim: Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Amém. Irmãos e irmãs, ontem também aconteceu à tarde o encontro do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, que faz a leitura popular da Bíblia. Foi um encontro cultural, um sarau. As pessoas compartilharam poesias, músicas, reflexões também. Foi um momento especial que aconteceu no espaço lá do Pelourinho, chamado Raízes do Brasil, que é um lugar que trabalha com agroecologia, produtos da agroecologia, de produção da agricultura familiar e assim por diante. E antes de adentrarmos aqui no texto, no início desse encontro ontem, todo mundo ficou as pessoas que estavam lá, muito tocadas, algumas pessoas choraram, inclusive. Um irmão, pastor Valdir, pastor Batista, inclusive, ele foi uma das pessoas que chorou e disse que só conseguiu chorar ali naquele momento, depois de passar a semana muito mal, angustiado, só conseguiu chorar ali naquele momento em que estávamos refletindo juntos e juntas a respeito do ocorrido essa semana no Rio de Janeiro. Todo mundo acompanhou no noticiário, aquela situação terrível, mais de 120 pessoas mortas ali no chão, estendidas, cobertas, e ainda a contagem em aberto, não se sabe se esse número deu conta realmente do número de mortos, outros tantos feridos, muito pânico, muito medo, muita agonia lá no Rio de Janeiro, aquela localidade periférica do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão. E refletindo, lembrando disso, foi um momento de muita contrição ontem, nesse encontro lá do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. E uma reflexão que fizemos lá e que eu compartilho com os irmãos e irmãs, à luz do Evangelho, é que a nossa oração e o nosso compromisso também é que esse tipo de coisa não aconteça mais, pare de acontecer. Infelizmente, no Brasil, há um modelo de segurança pública extremamente violenta
e injusta, porque esse tipo de situação violenta, de confrontos, de tiros, não por acaso e não por coincidência, só acontece em bairros periféricos, onde moram, a maioria são pessoas trabalhadoras, a maioria são pessoas que estão dando duro para sobreviver. E é justamente nesses lugares de pessoas trabalhadoras, honestas, que lutam pela sobrevivência, nesses lugares mais pobres, em que a maioria, inclusive a população negra que mora, é onde acontecem essas tragédias marcadas pela violência, pela injustiça, pela perversidade, pode-se dizer até por uma irresponsabilidade do poder público. Então, os grupos que estudam segurança pública no Brasil também têm sinalizado que esse tipo de coisa precisa parar de acontecer, é preciso um basta. Na nossa cidade é uma realidade que está aí colocada também. Todo dia no noticiário nós encontramos, são duas coisas que acontecem sempre: feminicídios, as mulheres morrendo dentro de casa, às vezes seus companheiros, esposos e tudo mais, e a morte, principalmente de homens jovens nas periferias das cidades de Salvador também, todo dia. Então, isso precisa mudar. Já existe tecnologia, já existe conhecimento para outras maneiras de combater o crime organizado, que já é comprovado que são mais eficientes e que não passa por troca de tiro todo dia nos bairros pobres, em que só morre o povo negro, o povo pobre, o povo trabalhador das nossas cidades. Isso aí já está comprovado que é uma forma equivocada e perversa e injusta de lidar com o problema. Então é preciso inteligência, é preciso tecnologia, é preciso sufocar o poder econômico, que é o que faz, que é o que sustenta esse tráfico. O grande dinheiro do tráfico de drogas não está na periferia, não está ali com aquelas pessoas que matam e morrem dentro dessa indústria da morte, das armas e do tráfico de drogas. As pessoas que ganham muito dinheiro com isso estão em condomínios de luxo, estão de terno e gravata em outros espaços onde sequer são tocadas. Então, é interessante que uma autoridade no Rio de Janeiro disse que isso acontece porque as mães não cuidam como deveriam dos seus filhos. E aí as pessoas que vivem a realidade levantaram essa questão. Muitas vezes essas mulheres não estão cuidando dos filhos porque estão criando e trabalhando na casa dos ricos. São as empregadas domésticas, são as pessoas que trabalham na vigilância, são pessoas que não estão cuidando dos filhos porque têm que sobreviver trabalhando fora. E o poder público não assegura a creche, não assegura a educação de tempo integral, não coloca esporte, cultura, que é o que tira os adolescentes e jovens dessas situações de risco, e condenam duas vezes quem já é condenado cotidianamente. Então, uma nota de lamento e de repúdio a esse tipo de coisa, não é? Que o nosso país possamos orar e que as igrejas também possam contribuir. Há movimentos nesse sentido, para que outro modelo de segurança pública aconteça no nosso país, porque já não dá mais para todo dia mães chorarem seus filhos. Alguns se envolvem com crime e outros não. Muitas crianças. Um pastor que é deputado, não recordo o nome dele, falou: só da minha igreja foram 4 que morreram, jovens, que nunca pegaram fuzil. E que estão sendo contados, mas que nunca pegaram fuzil, nunca pegaram armas. Então a realidade é que precisa mudar. Nossa oração, nosso lamento e nosso repúdio por esse tipo de situação que aconteceu no Rio de uma forma muito grave, mas que acontece no dia a dia, inclusive, da nossa cidade. Voltando ao texto, irmãos e irmãs, Zaqueu, muito conhecido de todos nós, tem música famosa, inclusive, sobre ele. E Zaqueu passa nesse texto aí por uma situação de conversão muito profunda, como vimos. Ele que era cobrador de impostos, né? Vimos no passado como os cobradores de impostos eram mal vistos, porque estavam a serviço da opressão do Império Romano, muitas vezes cobrando mais do que devido, muitas vezes se corrompendo, como o texto diz aí. Depois que Zaqueu se encontra com Jesus, ele de alguma maneira reconhece isso. E esse Zaqueu, pequenino, né, tinha dificuldade de ver Jesus. Ele tem esse encontro profundo e radical com Jesus. E eu queria destacar apenas um ponto, né? Temos falado nos últimos domingos na importância da conversão.
Precisamos a cada dia nos converter mais e mais a Jesus, reconhecer que somos pecadores dependentes da graça, que precisamos ser transformados a cada dia pelo Espírito Santo. Precisamos ter encontros como esse que Zaqueu teve, em que Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Depois que Zaqueu expressa o quanto realmente a partir desse encontro com Jesus. Mas hoje eu quero destacar um outro aspecto, que é o seguinte: como é imprescindível acreditar no bem que há no outro. Acreditar no bem que há no outro. Jesus sabia quem era Zaqueu. Assim como Zaqueu já tinha ouvido falar em Jesus e foi procurá-lo, foi encontrá-lo, depois o recebeu em casa, Jesus também já tinha notícia de Zaqueu. Por isso que ele falou: desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. E Jesus, sabendo que ele era cobrador de impostos, a má fama que ele tinha, Jesus inclusive foi criticado por ter ido para a casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. Jesus conseguiu ver o bem que havia em Zaqueu. Mesmo com toda a corrupção, com toda a ganância de Zaqueu, Jesus sabia que ali havia uma centelha de Deus. E essa centelha há em todo ser humano, porque todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes essa imagem é distorcida, é corrompida, é deturpada, mas essa centelha permanece lá, a ser uma vez mais acesa, para que ela possa novamente refazer a imagem e semelhança com Deus. E Jesus veio justamente para isso, para ser o nosso espelho, e nos espelhando em Jesus, termos a imagem e semelhança de Deus restaurada em nós. Jesus acreditou no bem que havia em Zaqueu. Por isso que ele se convidou, não é? Jesus: eu quero estar com você. E foi à casa de Zaqueu. Há um teólogo, Ansel Brum, que ele levanta a seguinte possibilidade. Diz o texto que Zaqueu era de baixa estatura. E as informações dos evangelhos, elas não são à toa. Os evangelhos são textos curtos e muito diretos. E cada detalhe, às vezes, tem muito significado. E esse teólogo diz o seguinte: certamente Zaqueu não lidava bem com essa sua baixa estatura. Isso de alguma maneira causava em Zaqueu uma situação de desconforto, ou até um complexo de inferioridade, reflete esse teólogo. E Zaqueu, por não encontrar valor em si mesmo, não reconhecer a própria dignidade, compensava isso no dinheiro. Considerando que ele não se valorizava, ele buscava o valor no dinheiro. Por isso que ele era ganancioso, juntava e roubava das pessoas, para compensar essa carência profunda que ele tinha por conta da sua baixa estatura. E Jesus, quando vai ao encontro dele, Jesus resgata a dignidade inviolável que havia em Zaqueu. E ali naquele encontro, Zaqueu pôde perceber que ele não precisava juntar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro para se sentir valorizado. Porque Jesus, inclusive, para além do estereótipo e do preconceito com os cobradores de impostos, que tinha sua razão de ser, Jesus olhou para dentro de Zaqueu e viu o seu cerne, e viu a sua essência, e viu aquela centelha luminosa que havia ali, e o valorizou e o respeitou por isso. E Zaqueu, sentindo-se verdadeiramente respeitado e valorizado, pôde enfim se sentir livre da necessidade de acumular dinheiro. Foi assim, irmãos e irmãs, que Jesus, respeitando, valorizando e se mostrando para Zaqueu, reconhecendo e mostrando para ele que em você, Zaqueu, há a imagem e semelhança de Deus que precisa ser refeita. E com esse encontro, Zaqueu aceitou Jesus, acolheu Jesus não só na sua casa, mas no seu coração, no seu íntimo, de tal maneira que, contrariando inclusive a expectativa das pessoas que estavam ali, criticaram Jesus por ter ido lá, Zaqueu, do fundo do coração, disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu vou dar, eu dou aos pobres. E se roubei alguém,
vou devolver 4 vezes mais. Essa foi a expressão maior de que Zaqueu havia se convertido ao reino de Deus, havia se convertido a Jesus e a sua proposta de uma vida nova, e havia sido liberto. Ele, tão rico, foi liberto do apego ao dinheiro e da necessidade de suprir sua carência com o bem material e com o acúmulo ganancioso de bens. E aí, não só nessa mudança assumiu uma condição de partilhar com os pobres, como também de integridade. Vou reparar, restituir as pessoas que eu prejudiquei. Vou devolver 4 vezes mais aquilo que porventura tenha roubado de alguém. E Jesus responde: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem mal falado, que errou muito, mas este homem é um filho de Abraão, esse homem que está proclamando a sua profissão de fé em Jesus, esse homem que está se arrependendo dos seus erros, esse homem que está começando uma vida nova. E aí conclui Jesus: de fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio para aniquilar o que estava perdido. Jesus não veio para desprezar o que estava perdido. Jesus não veio para descartar o que estava perdido, não. Ele veio para procurar e salvar o que estava perdido. Por isso, à luz dessa postura de Jesus, nós podemos dizer que bandido bom não é bandido morto, como dizem por aí. Bandido bom é bandido morto, não. À luz do Evangelho, bandido bom é bandido tocado e convertido a uma vida nova, uma vida restaurada e resgatada dessas indústrias de morte para uma vida nova. Então, irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais experimentar essa conversão que Zaqueu experimentou, e que possamos não só reconhecer no outro aquilo que é de bom e que precisa ser fortalecido, precisa ser promovido, potencializado, mas também aquilo que é de bom em cada um de nós. Falamos muito que precisamos reconhecer o que há de ruim, o que há de pecaminoso, precisamos mudar, converter, mas também precisamos reconhecer o que há de bom em cada um de nós. Essa centelha divina que há em cada um de nós, todos nós e cada ser humano é feita à imagem e semelhança de Deus. Então essa centelha, essa luz divina está em cada um de nós, e nós também precisamos reconhecer no outro e em nós, para que essa luz se propague, tome conta do nosso ser e nos ajude a refletir essa luminosidade amorosa de Deus, onde quer que estejamos, com nossos dons, com nosso testemunho, com nossa vida. Acreditar no bem que há no outro, acreditar no bem que há em nós, e alimentarmos e cultivarmos para que esse bem dê frutos de justiça, frutos de amor, de cura, frutos de vida. Amém.